Nós vamos continuar então fazendo mais alguns exercícios e nos próximos dois nós vamos comparar aqui um carregamento distribuído com formato triangular em uma viga engastada. Então nesse primeiro engastamento está em B, no segundo ele está em A, mas eu não vou deixar a viga simétrica. Na verdade, o carregamento vai continuar com esse formato aqui, mas o engaste ele vai ser modificado para o ponto A. Vocês vão perceber que isso vai fazer uma diferença importante para os cálculos. Então, nosso primeiro ponto vai ser a busca pelo cisalhamento. Então, nós temos algumas abordagens e a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês é considerando uma função no formato mx mais n, onde o m aqui é o coeficiente angular e o meu n um coeficiente linear. Percebam então que se eu atribuir aqui no ponto A como zero, eu tenho uma função que é crescente e a tangente do ângulo dela vai ser y sobre x, onde y é w0, x é l. Então eu tenho aqui o meu m, que é o coeficiente angular, que ele vai ser w0 dividido por l vezes o x. Como ele vai interceptar o eixo y em zero, então o coeficiente linear é zero. E assim eu tenho uma função. O objetivo de ter essa função é porque agora eu posso integrar. Então eu tenho que o v é menos a integral aqui de 0 a l de w dx. Então essa integral, que é um L, então de 0 a L, de W, que é o carregamento, então ele está dado numa função, na verdade vou até mudar aqui, eu tenho um W de x, dx, e aí esse W de x é o W0x dividido por L dx. Então eu encontro que essa integral vai ser igual a menos W0x² sobre 2L no intervalo de 0 a L. Em 0 vai ser 0 e em L eu vou ter aqui L² sobre L. Então o meu resultado final vai ser W0L dividido por 2. Ok. Então essa aqui é uma abordagem para o cisalhamento. Uma outra abordagem que nós podemos empregar aqui é a análise da área. Então, o esforço ou a força, a reação no apoio B precisa ser necessariamente igual à força que é imposta na viga. Então, eu tenho aqui aquela questão da área, Tenho base vezes altura dividido por 2, já que é um carregamento triangular. Então percebam que a minha base é dada por L, a minha altura final é o W0 e eu vou dividir isso por 2. Como ele aponta para baixo, ele é negativo. E aí eu tenho de novo o W0L sobre 2, mas colocando necessariamente aqui o sinal negativo. Uma outra abordagem que também pode levar em consideração essa questão da área, eu vou colocar ela aqui, colocar aqui embaixo. Então nós vamos agora considerar um conjunto de possibilidades, porque percebam que não necessariamente eu quero tudo. Então, nós temos essa função, que é a W0x
x sobre L negativa. E pensando que nós estamos fazendo um corte em qualquer posição, então além disso nós temos a força V que aponta aqui para baixo e aquele momento M. Então essa é a nossa primeira porção. Na verdade aqui ainda falta uma coisa, né? Eu tenho essa porção da minha força, né, que corresponde à altura. Depois eu vou multiplicar ela por x, que corresponde à distância, e por meio, que corresponde à divisão por 2, né, da área de um triângulo aqui, nesse formato, um triângulo qualquer, dentro dessa posição de corte que eu estou escolhendo. Aí sim eu vou colocar agora a força menos V igual a zero. Então daqui nós já percebemos que chegamos no mesmo resultado ali de cima, só que com a resposta da integral, né? W0x² sobre 2L. Então, considerando aquele ponto onde x é igual a L, aí sim eu vou ter o V igual a menos W0L sobre 2. Agora, pensando de modo semelhante para o momento, então nós vamos calcular aqui em duas perspectivas principais. Na primeira, eu tenho exatamente aquela variação do momento, ΔM, que ela é igual à integral de V. Então, a integral de V dx. Como eu tenho aqui um V de x dx, que eu vou integrar de 0 a L, e a função V nós já temos ali em cima, que é a função menos W0x² sobre 2L. Cuidado, porque esse resultado, esse aqui é um resultado da variação, né, de ΔV, na verdade. Então, embora eu esteja usando aqui como V, mas é tanto como ΔM, é um ΔV. Então, agora eu vou integrar aqui de 0 a L dessa função de W0x² sobre 2L dx. Então, nós temos aqui menos W0x² sobre 6L nesse intervalo de 0 a L. Então, a variação do momento nesse ponto, é importante perceber que é um MB menos o MA. O MB vai ter um resultado, mas o MA é zero, que é o momento ali no balanço. Então, substituindo a L aqui, eu vou ter menos W0L² sobre 6. Esse vai ser o momento que, na sequência, nós vamos escrever de modo mais explícito. Agora, uma outra abordagem para o momento é essa que eu usei aqui, onde nós vamos fazer um corte na estrutura. Vou até reescrever e colocar de forma aqui mais explícita também, que esse é o H e essa aqui é a base. Então, o que nós tínhamos ali em cima era isso, né? W0x sobre L vezes x vezes meio. Então, eu tenho aqui
essa é a altura, essa é a base, mas tudo isso aqui é a carga. E isso eu preciso multiplicar por uma distância. E essa distância vai ser aquela distância do corte. Então, em um corte aqui, eu tenho esse triângulo e o centroide dele está a 1/3 de distância. Então, essa é a distância que eu vou usar aqui agora. 1/3 de x. Uma outra perspectiva também seria escrever isso de forma explícita como x menos 2/3 de x. E aí nós teríamos esse mesmo 1/3 que é dado aqui. Depois disso eu tenho um momento positivo, que é igual a zero. Então nós vemos que esse momento vai ser o mesmo W0 x ao cubo sobre 6L. Considerando ainda um detalhe, que esse momento é positivo, que ele vai girar anti-horário, mas eu vou passar ele para o outro lado e ele vai ficar com sinal negativo. Então eu tenho aqui de novo W0 x ao cubo sobre 6L. E quando eu substituir aqui o x, vou colocar aqui embaixo, com x igual a L, então eu tenho que esse momento é menos W0 L quadrado sobre 6. E a partir dessas duas informações, nós vamos fazer esses dois diagramas. Então, no primeiro aqui, eu vou até deixar isso escrito, eu tenho aqui V e eu tenho aqui M. Parecem iguais, mas se vocês olharem com mais atenção, não são. Eu já deixei desenhado para não correr o risco de fazer várias vezes aqui e diminuir o tempo. Então observem que o cisalhamento ele é uma função quadrática e negativa. Então a concavidade dele está voltado para baixo. E o momento é uma função cúbica. Então observem que são diferentes as distribuições ao longo das duas vias. Ok. A partir disso nós vamos pensar agora neste outro aqui, que aparentemente é igual, mas na verdade não é. Então vamos começar com uma perspectiva um pouquinho diferente, que é aquela da soma de forças. Então, quando eu crio aqui o somatório das forças em Y, eu tenho um apoio e eu tenho uma carga, que nós já sabemos que é W0x sobre L. Ou, numa outra perspectiva, na verdade, vamos usar W0 vezes L dividido por 2, porque eu vou usar a carga toda. Então, isso aqui é igual a zero e automaticamente nós já sabemos qual é a reação no apoio, que é W0L sobre 2. De modo semelhante, nós podemos calcular esse momento em A. Então, com o somatório dos momentos, eu tenho que a única força que vai gerar momento é esse próprio W0L sobre 2. E eu tenho o MA, né? Esse MA que está aqui. Então, esse já é um momento próprio aqui. E calculando o momento, então, em relação a essa força que eu vou concentrar aqui em 2/3 de L, eu tenho agora a carga, que é W0L sobre 2, vezes a distância, que é 2/3 de L. E como ela gira
horário ela é negativa. Então, com isso, nós encontramos que MA é W0L quadrado sobre 3. Com isso, nós já conseguimos utilizar pelo menos uma das abordagens para calcular momento e cisalhamento. Mas vamos fazer algumas primeiro. Então, na primeira perspectiva da integração, eu tenho que a minha integral ela é basicamente a mesma dali de cima. Só que tem um detalhe aqui, né? Nós temos um ΔV, que embora não tenha escrito aqui que ele é um ΔV, mas é um ΔV. Mas eu sei que o VB menos VA, eu tenho VA igual a zero. Aqui não, aqui eu tenho VA, porque o VA é a reação do apoio. Então nós vamos realizar o mesmo processo de integração e obter basicamente o mesmo resultado, que é o menos W0x² dividido por 2L, com o diferencial que agora eu tenho VB menos VA. Então isso é igual a VB menos VA. E VA não é zero. E melhor que isso, ao invés de usar B, eu vou usar um ponto C aleatório. Porque em B, nós sabemos que sim, é zero. Inclusive já tem aqui o diagrama de V e nós podemos ver isso. Então eu tenho aqui um VC, que é um ponto entre A e B qualquer, onde eu sei que o cortante não é zero. E o VA nós já temos o valor, que é exatamente a reação do apoio W0L sobre 2. Então a partir disso eu tenho que V vai ser o W0L sobre 2 menos o meu W0x² sobre 2L. E aí, lógico, nós temos pontos de interesse. E um desses pontos é quando x é igual a L. E quando x é igual a L, eu vou ter aqui a anulação, né? L² sobre L vai ficar L, então eles ficam iguais. Quando x for zero, eu tenho a própria reação do apoio. Em outra perspectiva, nós vamos fazer um corte na viga e realizar a soma. Então, fazendo um corte numa posição qualquer, a primeira força que aparece é a da reação, que é W0L sobre 2. E depois eu tenho a carga, que é negativa, e tem as suas porções aqui da função W0x sobre L, que vai me dar a altura, a distância x na qual eu estou formando o triângulo, e o 2, o 1 sobre 2, que é basicamente o que forma a área desse triângulo. E depois eu tenho um V. Ok. Com isso nós já percebemos de novo que o resultado vai ser o mesmo ali de cima. Então eu tenho W0x² sobre 2L e nós voltamos então para o mesmo resultado, que vai ser aqui um V igual a W0L sobre 2 menos o W0x². Numa segunda perspectiva, nós vamos avaliar o momento. E para avaliar o momento, nós podemos usar de novo uma perspectiva de integração ou usar a avaliação do corte da viga. Quando nós usamos o corte, é interessante pensar o seguinte. Eu vou fazer aqui um pedaço de viga. Então, quando eu corto a viga aqui, observem que eu tenho uma reação aqui, que é o VA,
eu tenho um momento aqui que é o MA, eu tenho a carga, né, que vou colocar como C de carga, e eu tenho o momento daqui, né, que é o M que nós estamos calculando. Eu estou fazendo esse pequeno desenho esquemático porque vocês vão perceber que nós temos várias partes, então, que correspondem ao momento. A primeira que nós vamos calcular vai ser da reação VA. Então, eu vou escrever a parte algébrica primeiro, talvez ficaria mais interessante. Então, eu tenho aqui um VA vezes uma distância x, eu tenho um MA, eu tenho a força C vezes uma distância qualquer, que eu não vou chamar de x aqui agora, e eu tenho o próprio M, então isso precisa ser igual a zero. Então agora sim, nós vamos escrever explicitamente, então o que eu tenho é VA, voltando aqui em cima, é W0L sobre 2. Ele gira horário, então ele é negativo. E ele vai estar multiplicado por uma distância x, que eu vou colocar aqui. Então, isso aqui tudo é x. MA já foi dado aqui, nós calculamos, é o W0L quadrado sobre 3. O triângulo que vai formar a força C, se nós voltarmos aqui, ele vai ser dado pela função até esse ponto, vezes a distância x, vezes meio, porque aqui é a área do triângulo, e agora vezes a distância até a linha de corte. E essa distância é de 1/3, ou de x menos 2/3 que ficaram para cá, que vai dar 1/3. Então, fazendo isso ali embaixo, nós temos W0x sobre L vezes x vezes meio vezes 1/3 de x. E o giro dele é anti-horário. Depois eu tenho M, que é o que eu quero calcular. O que nós vamos fazer então? Passa todos para o lado direito. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho menos W0L quadrado sobre 3 mais W0L sobre 2. E esse termo aqui, ó, ele vai ficar W0x ao cubo sobre 6L, que vai ser negativo. Então, esse é o momento. Numa segunda perspectiva, nós podemos integrar. Então, nós temos o seguinte, a minha integral é a integral de V, que está aqui. Eu vou copiar esse V. Então, isso aqui que nós vamos integrar. E aí eu tenho W0L x dividido por 2 menos W0x ao cubo
dividido por 6L mais uma constante K. E aí nós vamos então fazer aquelas duas considerações típicas. No caso aqui eu vou escolher uma só, que é o ponto onde m é igual a zero. Então, m é igual a zero em x igual a L. E aí eu vou fazer essa substituição aqui. Então, m é igual a zero em x igual a L. E aí eu tenho aqui, vou colocar em vermelho que eu estou substituindo. Isso vai dar W0L quadrado sobre 2 menos W0L quadrado sobre 6. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte. K vai ser igual a W0L quadrado de 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Ou melhor, 0 é igual a isso mais K. E aí eu tenho então 1/6, meio menos 1 sobre 6, que vai dar 1 sobre 3. Ok. Então nós temos agora aqui o momento, que basicamente vai ser este mesmo aqui. E aí eu vou copiar ele aqui para baixo. Basicamente nós vamos obter a mesma coisa, a diferença é que agora eu obtive o valor de K primeiro. Ok, então seguimos. Aqui novamente ele pede para realizar o traçado dos dois diagramas e ele dá uma informação que é a seguinte: eu tenho uma reação do solo e essa reação ela é uniformemente distribuída. E nós vamos chamar ela de W. Assim, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é descobrir qual é essa reação que é uniformemente distribuída. Observem que eu tenho 4 trechos de 0,9 metros, então 4 vezes 0,9 vai dar 3,6 metros. Então a distribuição dessa reação ela é dada nesse formato, 3,6W. E isso precisa ser equilibrado com as forças que estão aí concentradas ou distribuídas, que é o 10 vezes 0,9, o menos 36 e o outro 10 vezes 0,9. Então, fazendo essa conta, nós vamos encontrar 15 kN por metro, que é essa reação uniformemente distribuída. Eu vou subir essa imagem aqui, que aí nós vamos perceber o seguinte: aqui eu tenho esse W, que é a reação uniformemente distribuída, e eu tenho as cargas que estão atuando aqui nessa estrutura. Então percebam que os cálculos agora, eles sempre vão levar em consideração uma força positiva, que está uniformemente distribuída aqui na minha estrutura. Então vamos seguir os cálculos com o primeiro trecho, que é o AC. E aí, para calcular V, então eu vou fazer um corte aqui, e fazendo esse corte eu tenho a distribuição do seguinte: eu tenho menos 10 vezes x mais 15 vezes x e menos V igual a zero. Então, menos 10 mais 15 vai dar 5. E aí a minha distribuição do cortante é de 5x em quilonewtons. O mesmo processo
nós vamos fazer para o momento. Lembrando que agora então eu tenho aqui as mesmas cargas multiplicadas pelas distâncias correspondentes. Então basicamente eu poderia repetir o que eu escrevi só multiplicando por x sobre 2. Só que agora os sinais, né? A carga 10 gira anti-horário e a carga 15 gira horário. Então ela é negativa. E aí eu tenho o meu M que estaria aqui. Então com isso nós vamos ter aqui M, eu tenho 5 menos 7,5, então vai ser 2,5 x quadrado. Ok, seguimos então para o trecho CD, que agora eu vou fazer a mesma coisa, mas aqui, logo antes da minha carga concentrada. E aí então nós temos o seguinte: o meu 10 vezes x vai virar um 10 vezes 0,9. Então eu tenho menos 9. Depois eu tenho o 15x normalmente, que ele continua ao longo de toda a estrutura. E depois o menos v igual a 0. Então com isto, o meu v vai ser 15x menos 9. E isso dado em quilonewtons. Agora, para o momento, nós temos aqui o 10 vezes 0,9. Eu vou colocar de forma explícita isso. 10 vezes 0,9. Que vai multiplicar uma distância de x menos 0,9 sobre 2. Então, x menos 0,45. Isso gira anti-horário. E depois eu tenho o menos 15x, que vai multiplicar um x sobre 2. Mais m. Então, o m aqui vai ser 7,5x quadrado menos 9x mais 4,05. No trecho DE, nós vamos seguir com o mesmo raciocínio. Então eu tenho aqui agora o 15 que permanece durante toda a viga. Nosso corte agora está aqui. Então 15x menos 9, que é o 10 vezes 0,9, menos 36 e menos v. Isso vai ser igual a 0. Então v será igual a 15x menos 45. Para m, basicamente nós temos a repetição de toda essa estrutura aqui. Inclusive, aqui faltou igual a 0. E agora entra o 36, né? Então eu tenho 36 vezes x menos a distância de trás, que é 1,8, 0,9 mais 0,9, mais m igual a 0. Ok, e aí isso vai ser igual ao 7,5x quadrado menos 45x e mais 68,85.
o trecho B seguiria o mesmo ritmo, mas eu acho que até aqui a gente já percebeu como que isso funciona e também tem uma regularidade ali. Percebam que a viga é simétrica. Então, se eu fiz o primeiro trecho, assim que eu passo o DE, eu só preciso replicar aqui, ó, os pontos. Percebam que eu tenho essas 3 simetrias que eu rabisquei aqui. Ok. Alguns pontos aqui são de interesse, né? Um desses pontos é o meio da viga. Então eu tenho aqui um x igual a 1,8. Nesse ponto nós vamos ter um V e um M importantes, né? Que são os pontos de máximo cortante e máximo momento fletor. Então, substituindo na equação que compreende esse trecho, então pode ser tanto em CD quanto em DE, eu vou obter aqui menos 18 kN para V e 12,15 kN para M. E aí nós encerramos então mais uma dessas estruturas. Percebam que não é uma grande dificuldade. O principal aqui é a questão da numérica. Não são muitos números, então isso pode causar alguma confusão e algum erro, especificamente numérico. Não é uma questão de dificuldade. Então aqui nós temos mais uma viga que ela segue exatamente o mesmo ritmo dessa anterior. E ela é bastante numérica também. Então a gente vai ter mais uma questão de valores aqui. Como ela é curta, acho que eu vou fazer ela rapidamente aqui então. Eu já vou anotar algumas informações para vocês. Optei por já deixar ele todo escrito aqui. Então percebam o seguinte, basicamente nós vamos somar as forças, calcular os momentos em relação a um ponto A ou B. E depois o processo segue o mesmo. Eu faço um corte em AC e calculo qual é o cortante que está ali. Só tenho menos 112. Depois em CD eu faço outro corte aqui e calculo os cortantes. Só vai ter a carga e a reação. Depois em DE vai ter as duas cargas e a reação e segue esse processo. Na verdade esse aqui, para realizar essa construção de diagrama, nem precisa dessas equações, não tem nenhuma força concentrada, é só seguir a visualização de cargas, né? Então, ó, desceu menos 112, subiu na reação A, que já está calculada aqui, melhor, relação C, né? Então, sobe 200 e pouco. Depois ele segue constante, desce de novo, desce mais um pouco e sobe novamente no apoio B. Então isso é bem tranquilo. Eu acho que essas equações elas são mais relevantes para o cálculo de momento, porque o momento sim você precisa geralmente de uma equação para ter ideia qual é a expressão algébrica. Então percebam que o primeiro momento ele é de menos 112, então eu estou descendo. Inclinação negativa. O segundo tem uma inclinação positiva. Na verdade está faltando x aqui, né? E na terceira vai seguir uma outra inclinação também positiva, só que um pouquinho menor. A gente vê que agora ele não está subindo tão inclinado. Então esse aqui eu só coloquei assim de modo geral, porque ele tem a mesma ideia do outro e aí depois vocês dão uma olhada com mais cuidado. Eu quero discutir um pouquinho melhor esse daqui, porque a gente tem essa questão da articulação. Então já deixei também aqui desenhados algumas porções da viga para nós percebermos o seguinte. Observem que aqui eu tenho o apoio A, aqui eu tenho articulação em B, aqui eu tenho o apoio C
o apoio E, o balanço que fica nessa viga. E observem que a ideia aqui já é encontrar qual é a estrutura de maior estabilidade. Então, essa estrutura com articulação da qual eu vou conseguir ver a maior estabilidade vai ser aquela em CE. Então, isso quer dizer que esse projeto de viga AB, ela está apoiada sobre CE, né? Essa seria a ideia. Então, essa carga dela, que está ligada aqui por uma articulação, ela vai ser descarregada sobre CE. E aí, por isso eu optei por fazermos esses dois esquemas aqui, porque assim nós vamos conseguir perceber de forma mais consistente o que está acontecendo em cada uma. Então, nosso primeiro cálculo corresponde a essa viga aqui. Eu tenho distribuído nela 80 kN por metro. Então, eu já deixei aqui esses 80 kN por metro, ela tem uma distância de 2,4. Quando eu multiplico isso, vai dar 192. Esse pedacinho aqui, antes da articulação, ele é simétrico. Então, observem que é só um carregamento concentrado. Com isso, então, eu vou distribuir a carga no seu centro. E os apoios, mesmo que esse aqui seja um apoio fictício, né, que na verdade ele está apoiado sobre a outra, então esses apoios vão ter cada um a metade da distribuição, que é 96 kN. Esses 96 kN eu vou jogar sobre a outra viga. Então aqui nessa ponta da articulação eu vou colocar esses 96, porque esse apoio na verdade é a própria viga. E aí por isso eu desenhei aqui esse 96. Essa carga aqui vermelha, na verdade, é essa pequena distribuição que está aqui. Então, essa carga aqui é o 80 vezes 0,6. O 160 está ali, e aí eu tenho os apoios C, Y e EY. E agora nós vamos calcular então o momento em relação ao ponto E, que com esse momento eu vou conseguir descobrir quais são as reações C e E. Então, a minha reação aqui, ou melhor, os meus momentos vão ser 1,5. Na verdade aqui acabou ficando muito próximo, né? Vou até chegar um pouquinho para cá. Essa carga está mais no meio. Então eu tenho 1,5 vezes 160 positivo, menos 3 vezes o CY, agora mais 3,3, que é a distribuição na metade desse carregamento 80 vezes 0,6, que vai dar 48. E no final, mais o 3,6, que é a distância total da viga CE, vezes o 96, que é o carregamento que a outra viga está distribuindo aqui. E aí isso tudo vai ser igual a zero. Então, com isso, nós vamos encontrar o seguinte: CY, então ele vai ser 248. Se nós fizermos o somatório aqui de todas as forças e analisarmos, então nós vamos encontrar o valor de EY, que vai ser 56 quilonewtons. Ok. É interessante também notar que antes de pensar no diagrama, eu já sei que 3 pontos dele precisam ter momento nulo. Então eu tenho aqui MA, MB e ME.
Nesses 3 pontos o meu momento é 0. Então, com essas informações, nós podemos começar a descrever qual é a característica dos diagramas dessa estrutura. Só que, na verdade, a pergunta aqui não é essa. A pergunta final é qual é a tensão máxima. E para chegar nesse ponto, na verdade, nós precisamos saber qual é o momento máximo. E aí por isso que nós vamos desenhar os 2 diagramas. Eu já deixei também desenhado por uma questão de facilitar, né, a nossa vida, porque para desenhar com maior precisão esses diagramas aí. Então, ok. Nosso primeiro trecho, que é o trecho AC, nós temos aqui então, se eu fizer um corte nessa região, eu tenho uma reação de 96, depois eu tenho a carga distribuída de 80 vezes x, e eu tenho a própria força V. E a partir disso, então, eu já tenho o nosso primeiro resultado, que é o do cortante. Então, o cortante aqui vai ser 96 menos 80x. De modo semelhante, nós fazemos o cálculo do momento. Aí observem que agora eu tenho 96x de novo, só que esse 96 que está aqui, ele gira horário. Depois eu tenho o 80x vezes x sobre 2. E por enquanto são as únicas forças que atuam ali. A partir disso, então, eu tenho que o momento é menos 40x quadrado mais 96x. Ok, então esse é o trecho AB. Nós vamos agora para o BC. Na verdade eu coloquei AC, né? Era AB. Então o trecho BC, nós não temos muita diferença aqui. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como AC, porque vai ser igual. Então eu vou seguir para o CD, para não perder tempo. Então o trecho AC, ele é o AB igual ao BC. Ok. Pensando então no CD, nós vamos ter agora o seguinte. Eu tenho a carga 80 distribuída, tenho o 96 do apoio A, também tenho aqui o apoio A, 96 menos 80 vezes 3, mais o apoio C, que é 248, e o V. Então, o V desse ponto aqui vai ser 104. Agora, para o momento, nós temos o seguinte. O 96 vezes x, negativo que nós já tínhamos ali, se mantém. O 80 agora vira um 80 vezes 3. E ele continua sendo positivo. Mas agora nós temos o ponto dele, né? Que aqui ele tem uma distribuição dentro de 3 metros, então ele vai ser concentrado em 1,5. E aí o 1,5 para trás eu vou precisar dispensar. Então vai ser x menos 1,5. Depois eu tenho o 248,
que é o apoio C, que vai girar horário. Então ele é negativo. E a mesma coisa, né? Ele vai precisar dispensar um pedaço, que é o pedaço que está atrás dele, que é 3 metros. E agora eu tenho o M. Ok. Então o momento aqui dessa região vai ser 104x menos 384. Quando nós vamos para o trecho final, que é o DE, nós vamos perceber as mesmas regularidades. Então, eu já posso até copiar aqui. Provavelmente aqui também. Porque essas estruturas devem se manter. O que eu vejo de diferencial é que agora eu tenho a carga menos 160. E menos V, né? Então, V dessa região vai ser menos 56 kN. E aí perceba que eu já tenho todos os V's, eu já posso ir marcando cada um deles aqui. Observe que na região de A até C é a única que ele não é constante, porque eu tenho 96 menos 80x. Depois nos outros eu tenho todos eles 104, menos 56, então eu tenho só valores constantes. Para o momento, eu já tenho aqui na primeira uma parábola, então com concavidade voltada para baixo, porque ela é negativa. No segundo, eu já vejo que eu tenho uma reta que está subindo. E no terceiro, a gente vai terminar ele aqui agora, faltando essa carga 160, né? Observem que de A até D, eu tenho 2,4 mais 0,6, que é 3, mais 1,5, que vai dar 4,5. Então, eu tenho 160 que gira anti-horário e é positivo. Então 160x 160 vezes x menos 4,5 mais o M. E aí o M dessa região então vai ser menos 56x mais 335. E aí então eu vejo que agora a reta tem inclinação negativa mesmo. E ela está caindo. Aí, o que eu já fiz aqui? Já deixei os pontos de máximo, né? Mas é importante falar que esses pontos de máximo que eu tirei são os pontos nos quais eu tenho o meu cortante anulando. Então, toda vez que o cortante passa por zero, eu tenho aqui um ponto máximo. E a gente pode calcular quais são esses pontos. Então, tirando aqui do primeiro, eu tenho que V é igual a zero quando eu dividir 96 por 80. Então, V é igual a zero em x igual a 1,2 metros. Se eu aplicar esse 1,2 aqui, eu vou ter um M igual a 57,6. Aí a mesma ideia nós já podemos aplicar nos outros, só que nos outros nós estamos vendo os pontos nos quais o momento transita por zero. E aí, ou melhor, o momento não, o cortante. Então aí é só aplicar direto na fórmula aqui de DE nos pontos L igual a 4,5 e também no ponto L igual a 3. E aí nós vamos encontrar os três valores que eu já escrevi aqui no gráfico, 57,6, 72 e 84. E aí sim nós vamos responder então a pergunta que foi feita. Qual o momento máximo e para essa estrutura, qual é a tensão máxima, né? Essa tensão pela flexão. E aí nós temos essa informação agora. O momento máximo é o momento dado aqui em 84.
Então ele é um momento de 84 kNm. Ele deu o valor de W. E aí ele diz que esse W é 844 vezes 10 elevado a 3 milímetros cúbicos. Lembrando que W é o módulo de resistência. Eu posso aqui fazer uma conversão nele e transformar em metro. Eu vou fazer aqui, mas a gente vai usar outra ideia. Mas vou fazer só para deixar esse valor também. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros, né? E aí eu tenho então esse valor aqui em metros também, que vai ser 844 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Lembrando que a equação que nós vamos usar é essa daqui, já que eu já tenho o módulo de resistência. Então eu tenho o M máximo dividido por W. E então nós podemos tomar aqui duas abordagens, ou calcular em Newton por milímetro quadrado ou quilonewton por metro e fazer as considerações necessárias. Se nós calcularmos em Newton por metros, aí nós vamos obter um resultado em Pascal que podemos transformar em megapascal. Em Newton por milímetro, diretamente nós fazemos essa conversão para megapascal porque eles são equivalentes. Então, observem o seguinte. Eu vou utilizar essa nomenclatura aqui. 84 vezes 10 elevado a 3 newtons. E eu vou fazer a transformação de metro para milímetro. Então aqui o metro, eu tenho aqui, vamos em vermelho, 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Eu estou fazendo isso para cancelar essa unidade aqui. E vou usar então 844 vezes 10 a 3 milímetros cúbicos. Então, o que vai restar aqui? Esse 10 a 3 vai com este e sobra 84 dividido por 844, que vai dar 0,0995 vezes 1099,5. E aí esse Newton por milímetro, diretamente eu tenho 99,5 megapascal. Creio que a gente já fez essa demonstração da equivalência entre essas duas unidades. Se você usar o metro, aí vai gerar alguns números, algumas potências de 10, né? Então pode ser um caminho um pouquinho maior, mas enfim, nada muito diferente dessa discussão que nós estamos fazendo. Mesmo ficando um pouco longo, vamos fazer esse aqui porque ele é o último dessa sessão e aí nós encerramos esse 5.1. A ideia aqui é responder a essa pergunta: qual é o menor D? Sabendo que a tensão normal máxima é de 27,6 megapascal e que eu tenho aqui uma estrutura maciça de aço de 7.697 kg por metro cúbico. Então, essa é a ideia que está envolvida nessa pergunta. Então, vamos pensar da seguinte forma. P, que seria a carga que atua na estrutura, pode ser calculado pela área, que é a área da seção circular, vezes o comprimento da estrutura, vezes esse gama que representa o peso. É o peso específico. E
eu estou usando, na verdade, o peso específico porque nós temos a densidade. E aí pensem que o seguinte, volume vezes densidade é massa, mas para ser peso falta aceleração. Então esse gama, eu vou abrir ele aqui agora da seguinte forma. Ele é densidade vezes g, onde g é a aceleração da gravidade. E aí nós temos o seguinte, πd ao quadrado sobre 4 é a minha área, L é o comprimento, o ρ ele deu, que é o 7.697, e a aceleração é 9,81. Então essa daqui é uma primeira ideia que pode nos aproximar do resultado que nós queremos. E por que eu falo isso? Porque aqui nós já temos o D, né? Seria necessário descobrir quem é esse P que está envolvido aí. E para isso, então, nós vamos partir de outra abordagem. Ao invés de procurar esse P, seria mais fácil procurar um W, que seria a carga distribuída. E aí observem que a carga distribuída é basicamente a mesma fórmula, só que P vezes G. Eu não vou usar o comprimento, porque o comprimento seria aqui ele permitiria encontrar a carga, né? Não o carregamento. Então aqui nós estamos pensando já numa perspectiva de carregamento, que agora isso aqui é o A vezes o gama. E aí vamos deixar essa ideia aqui paradinha agora para pensar em outras coisas. Observem que se eu tenho uma carga distribuída e a viga é simétrica, então eu tenho que a y é igual a BY, que é igual a WL sobre 2, né? Sabendo que é um carregamento distribuído, então W vezes L vai me dar exatamente a carga, né? Que é o que nós estamos mostrando ali em cima. Observem que se eu rearranjar aqui esse L para frente, vai ficar A ρg, que é exatamente a carga, vezes o L vai me dar, ou melhor, que é o carregamento, e aí eu vou obter a carga. Uma outra coisa que nós sabemos nesse tipo de viga é que o momento máximo é WL quadrado sobre 8. Mas nós vamos assumir que nós não conhecemos isso. Então nós vamos calcular para conferir se isso procede. Como eu já sei aqui quem é o apoio A e eu tenho um carregamento distribuído, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a viga na metade, que é onde eu suponho ter o momento máximo, e vou calcular essa carga concentrada aqui. E aí o que vai acontecer é o seguinte, A, que é WL sobre 2, gira horário, então é negativo e vai ser multiplicado por X. A segunda força, que é a vermelha, gira anti-horária positiva, e aí ela vai ser o W vezes X sobre 2. E depois eu tenho o M ali, igual a 0. Então, ok. Rearranjando aqui, nós vamos descobrir qual é o momento. Que vai ser o seguinte. Vou separar isso por pontos. Então, agora eu vou achar o momento aqui. E o momento vai ser WLX dividido por 2 menos WX quadrado também sobre 2. Como nós dissemos ali sobre o ponto médio da viga, então nós vamos calcular isso em x igual a L sobre 2. Vou fazer aqui embaixo. Então, para x igual a L sobre 2, nós temos o seguinte. Aqui eu tenho L sobre 2, ok. Mas aqui, o meu L sobre 2, ele todo está elevado ao quadrado. Então, isso vai levar à seguinte situação. Eu tenho WL quadrado sobre 4
menos WL² sobre 4 vezes 2, que é 8. Resolvendo isto, nós vamos encontrar um momento, que é o momento de L sobre 2, que vai ser igual a WL² sobre 8, confirmando o que já estava proposto aqui em cima, né? Que o momento máximo vai ser esse, WL² sobre 8. E o que nós vamos fazer agora, então, é substituir esse L, ou melhor, esse W, né? Já que aqui nós definimos um W. Então, vou até deixar ele mais em evidência aqui. Esse W é o mesmo W do WL² sobre 8. E o que nós vamos fazer? Descobrir qual é o valor desse momento máximo. Então essa é a ideia aqui. E nós vamos colocar da seguinte forma. O meu momento máximo, ele vai ser igual a WL² sobre 8. E esse W, eu vou separar ele aqui num parênteses, ele vai ser igual a área, que é πd² sobre 4, vezes a densidade, vezes G, e aí vezes L² sobre 8. E talvez por enquanto seja melhor deixar nesse formato, sem nenhum número por enquanto, mas observe as unidades, né? Aqui eu tenho metros ao quadrado, aqui eu tenho densidade, que é quilos sobre metro cúbico, então aqui esse quadrado já foi. Aí quilos sobre metro, então, aí aqui tem mais um metro, então ficou quilo vezes metro. E vezes aqui a aceleração da gravidade. Então, eu tenho quilograma metro sobre segundo quadrado vezes metro, que é Newton vezes metro, unidades de momento. Então, rearranjando esse termo aqui, eu tenho πd² sobre 32 vezes ρ e vezes g. O que nós vamos fazer agora é aplicar na fórmula da tensão e utilizar então o momento de inércia e o módulo de resistência. Lembrando que o momento de inércia de uma seção circular vai ser π vezes c elevado à quarta sobre 4, onde, colocando entre parênteses aqui, que c é igual a metade de d. Então eu tenho I igual a π vezes d à quarta vezes 2 elevado a 4, que é 16 vezes 4, então 64. Ok. E aí nós vamos usar o módulo de resistência, então, que é I sobre C. E de novo, C é meio D. Então, nós vamos ter aqui π d à quarta sobre 64 dividido por meio D. Então, com isso, W vai ser πd ao cubo dividido por 32. Ok.
Agora então nós vamos aplicar essa ideia dentro da equação de tensão. Então vamos pontuar algumas coisas aqui. Esse foi o nosso primeiro, segundo, terceiro. E agora nós vamos fazer esse daqui, né? A tensão será esta. Observe que a tensão nós já temos o valor, mas por enquanto vamos só atuar com essas outras estruturas aqui. E aí eu tenho o seguinte: o momento ele vai ser dado por πd quadrado sobre 32 vezes ρg, e aqui faltou o L quadrado, né? Ok. Aqui eu tenho πd quadrado sobre 32 vezes ρ vezes g vezes L ao quadrado. O W vai ser πd ao cubo sobre 32. E é isso. Então, π com π, 32, d quadrado com o cubo. E aí nós temos então essa estrutura. Então agora eu tenho que o meu sigma vai ser igual a ρg L quadrado dividido por d. Então observem que ρ nós sabemos quem é e g também. Na verdade a gente consegue até fazer esse cálculo de ρg separado, né, que seria o 7.697 vezes 9,81, que é isso, dá 75,5 em kilonewtons por metro cúbico. Então eu tenho aqui, na verdade, aquele gama, né? Isso aqui é o gama. E o L ele deu, é 3,048. Então agora é só substituir para achar o resultado. Esse próprio sigma aqui é 27,6 em megapascal. O ρg a gente já viu aqui que é 75,5 quilonewtons por metro cúbico. O D nós queremos saber em alguma unidade. E o L vai ser 3,048 ao quadrado em metros quadrados. Ok, então é interessante aqui transformar esse megapascal em pascal só, ou talvez em quilopascal, mas talvez o quilo também não. Vamos fazer o seguinte então. Fazer umas substituições aqui, que eu vou substituir por 10 a 3, ou melhor, 10 a 6, e aqui por 10 a 3. Aí eu já vejo que esse metro quadrado vai embora aqui. Aqui eu tenho newton sobre metro quadrado, que eu vou passar para o lado de cá. O newton vai com newton também, então as unidades estão alinhadas. Fim das contas, o que nós vamos achar é o D. Então, eu tenho aqui que esse D vai ser 75 vezes 3,048 ao quadrado dividido por 27,6 vezes 10 a 3, porque eu já simplifiquei o 10 a 6 com 10 a 3. Ok.
Então nós vamos encontrar o seguinte: D vai ser igual a 0,0251 metros, ou 25,41 milímetros. Ok, agora sim nós encerramos essa parte que falamos da construção dos diagramas, né, principalmente.